Olá, boa tarde a todos. Daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Ahm, Tu és uma pessoa que tens, não queres ter, ou conheces alguém que tenha cancro? Se é o teu caso, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar de ciência dos 5 alimentos proibidos para quem tem a doença e que tu deves evitar também para prevenir. Olá, Suzy Santos do Instagram. Olá, Alex da Costa Martins, boa noite. Ou boa tarde, ainda é de dia aqui. Espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico, maravilhoso. Ahm, Espero que esteja tudo bem, tudo seguro, tudo saudável. E hoje o vídeo é um bocadinho mais cedo. Agora às 9 horas vou ter aqui também um workshop dado por um médico relacionado com coisas que eu quero aprender. Então hoje ainda pensei, ainda pensei fazer mais tarde, mas decidi fazer agora antes, também para não me esticar muito, porque tenho o compromisso às 9 e dessa forma não posso esticar muito. E isto é um tema que dá sempre muito que falar. Já falei dele muitas vezes, já não falo há algum tempo, mas hoje decidi voltar a falar deste tema, porque nos meios de comunicação social só se fala de Covid, Covid para cá, Covid para lá, e as estatísticas da coisa, vou só assim dizer por alto, só para vocês saberem, de janeiro até ao final de abril, o número de. Nem sei se é infectados, se é de mortes, mas o. Mas supor que é de mortes, acho que deve ser os números que eu vi, agora não me recordo. Mas de janeiro ao final de abril, Covid-19, morreram menos de 300 mil pessoas. De janeiro até 30 de abril, morreram, isto em todo o mundo, morreram mais de 2 milhões de pessoas com cancro. Mais ou menos 7 vezes mais. Eu não vejo televisão, mas presumo que ninguém ouviu falar disto, não é? Basta lá saber porquê. Pronto. Mas os números são muito grandes em relação ao cancro. Já estudo estas coisas há muitos anos. Foi um dos temas que mais me interessou quando eu entrei nesta área há 22 anos e meio atrás, porque comecei a ver alguns estudos de previsões daquilo que iria acontecer nos próximos anos, que está à vista. Infelizmente estava certo o estudo. E há muita gente a sofrer com estes problemas. E se tu conheces alguém, ou mesmo que não conheças, se achares que esta informação que eu te vou dar pode ser útil para mais alguém, clica no botão partilhar para que mais gente tenha acesso a estas informações e outras que eu poderei dar também. E pelo menos tentamos fazer deste mundo um mundo um bocadinho menos doente, pelo menos, não é? Olá, Mira Souza, Zaza Monteiro, António Joaquim, como é que vai a vida? Vai ótima, fantástica e maravilhosa. Para que pior, não é? É tudo uma questão daquilo onde nós nos focamos. Olá, Helena Alves, Isabel Freitas, agora só se morre de Covid. Pois é, parece que sim. Na realidade, é só o que nos mostram, né? E nós achamos que aquilo que nos mostram é que é a realidade. Mas estes números qualquer pessoa pode consultar em sites oficiais, tal e qual como eu fiz, né? Mais de 2 milhões de pessoas que morreram de janeiro até abril deste ano, e é a média normal, também já foi a média do ano passado, tá? E porquê é que isto acontece?
uma pessoa, quando vai ao médico e é diagnosticado com um problema deste género, geralmente, dependendo do tipo de cancro que é e o local, e onde é que está instalado, etc., geralmente os tratamentos recomendados são operações, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia e outras coisas deste género. Tá? Mas, pelo que as pessoas com estes problemas com quem eu falo me dizem, praticamente nenhum oncologista fala da ciência que existe sobre este assunto. Tá? E existe, há quase 90 anos, um Prémio Nobel de Medicina, Dr. Otto Walsburg, Prémio Nobel de Medicina de 1931, fez um estudo para ver de onde é que vinha esta doença e ele explicou muito bem no estudo como é que isto se forma e o porquê disto acontecer. Tá? Nós temos no nosso corpo um processo que se mede entre acidez e alcalinidade, que é a maior parte das pessoas, nós aprendemos isto na escola, a maior parte de nós não se lembra, se calhar, mas temos uma noção básica que vai entre o 1 e o 14. O 1 é muito ácido, o 14 é o máximo de alcalinidade. O neutro é o 7, tá? E nós devemos ter o corpo ligeiramente alcalino. Só que, hoje em dia, com tanta toxina que nós comemos e respiramos e até mesmo os nossos pensamentos negativos e mais um conjunto de fatores, tudo isto provoca acidez excessiva no nosso corpo. Tá? O Dr. Otto Walsburg provou que existe sempre uma relação entre oxigênio e acidez, ou seja, uma não existe sem a outra. Ou seja, se nós tivermos o corpo muito ácido, nós temos falta de oxigênio nas células. O corpo muito ácido, a acidez, rejeita o oxigênio. A alcalinidade atrai o oxigênio. As células saudáveis exigem oxigênio. As células cancerígenas vivem sem oxigênio. E não existe nenhuma exceção a isto. Tá? As células cancerígenas vivem sem oxigênio e não há exceção nenhuma a isto. Isto é palavras do Prémio Nobel de Medicina de 1931, Dr. Otto Walsburg. É científico, qualquer pessoa pode comprovar, apesar de não ser falado. Todos os tecidos cancerígenos são ácidos. Todos os tecidos saudáveis são alcalinos. Tá? Foi provado em 1931, apesar de ninguém falar nisso. Quando uma pessoa é diagnosticada com um problema deste género, vai ao médico e, se nós olharmos para os tratamentos de quimio ou rádio, são químicos. Tá? Tudo o que é químicos vai acidificar mais o corpo, o que, na realidade, não faz muito sentido. Até as próprias estatísticas, que também não são explicadas aos doentes quando são recomendados estes tipos de tratamentos, as estatísticas mostram que a quimioterapia, por exemplo, funciona em 3% das situações. Ou seja, 97% não funciona. Será que isso é uma estatística que não vale a pena olhar para ela? Eu acho que sim. Tá? Agora, relacionado com a comida, que são coisas que a gente come todos os dias, não é? Existem alguns alimentos que são mais ácidos e outros que são mais alcalinos. Tá? Nós devemos ter o corpo ligeiramente alcalino, devemos comer uma dieta equilibrada, mas alimentos que ajudem o corpo a ficar alcalino. Portanto, eu vou-te dizer aqui agora 5 comidas ácidas que provocam acidez no corpo, assim é que é, está bem? Porque há comidas ácidas que dentro do corpo
provocam alcalinidade, também já vou falar. E portanto, são alguns alimentos que tu deves aprender, não só para prevenires. Se já tens o problema, mais rigoroso tens que ser ainda, para manteres este nível de alcalinidade que precisas. Na realidade, a maior parte das pessoas tem o corpo ácido, tá? E geralmente o corpo está ácido, a nossa máquina é fantástica, mesmo com tantos déficits que nós temos, ela vai-se aguentando, mas, por exemplo, é muito comum uma pessoa que é diagnosticada com cancro, no período, nos meses anteriores a isso acontecer, ter havido uma situação de maior stress. Tá? O corpo está em déficit, quando nós estamos estressados, estamos a produzir mais stress oxidativo, mais acidez, e isso serve de gatilho. Tá? É assim uma linguagem simples que se explica como é que surgem os tumores, por exemplo. Tá? E isso, na realidade, pode ser evitado se nós aprendermos estas coisas. Tá? Se estiveres a gostar, coloca uns corações. Se achares que mais alguém pode beneficiar, não só com aquilo que eu acabei de dizer e com o que eu vou explicar a seguir, é só clicares no botão partilhar. Foram 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas que morreram de janeiro até ao final de abril com doenças deste género. Bom dia, Alegria, Lilianinha, olá, Elvira, olá, Linita, olá, Maria Pinto, beijinhos, olá, Helena Duarte, beijinhos também. E então vamos lá. Se tu, vou falar agora para ti que eventualmente foste diagnosticado com este problema. Se tu foste diagnosticado com este problema, primeiro, não é a primeira, mas são pelo menos estas. Se queres aumentar a tua alcalinidade e a tua probabilidade do teu corpo eliminar, da mesma maneira que criou, eliminar os tecidos cancerígenos, as células cancerígenas, vais ter que reequilibrar o corpo. Tá? Portanto, vais ter que evitar estes alimentos. A carne é ácida. Quando entra no corpo, provoca acidez. Tá? Se nós olharmos para a carne que a maior parte das pessoas come hoje em dia, vem cheia de antibióticos, hormonas, tudo químicos que ainda provoca mais acidez. Tá? Mas a carne é um alimento ácido. Portanto, se foste diagnosticado com este problema, 0. Outro alimento ácido é o álcool. Não deve ser novidade para ninguém. Nós sabemos que, em termos sociais, é uma coisa comum. Isto é sempre uma questão de equilíbrio, mas se tu foste diagnosticado com este problema, o álcool vai-te acidificar o corpo. Portanto, é outro dos alimentos que tens que evitar. O outro é o açúcar. O açúcar já foi provado cientificamente que é uma droga. Rouba nutrientes ao corpo e provoca muita acidez. Portanto, açúcar é proibido. Tens de ter atenção até às coisas que compras embaladas. Vais ver que a maior parte traz açúcar. E o açúcar tem que ser 0. Tá? Principalmente açúcar adicionado. 0. O outro tipo de alimentos que tu tens que evitar, ou reduzir, ou eliminar, se tens o problema, o aconselhado é mesmo eliminar, são os carboidratos, ou os hidratos de carbono. São aqueles alimentos que se transformam em açúcar no corpo, e depois se não gastarmos a energia, ele acumula-se em forma de gordura. Os principais é pão, massa, arroz e batata. Tá? Este tipo de alimentos vai-te provocar também acidez no corpo e tu tens que os eliminar se estás com um problema deste género. Tá? E, na realidade, tudo o que são grãos pequenos vão-te provocar acidez. Tá? Tudo que for grãozinhos pequeninos. Arroz é um grão, por exemplo. Mas há outros, está bem? Tudo que são grãos pequenos
é para eliminares da dieta. São tudo comidas ácidas, que eu acabei de ver ainda agora um vídeo num destes canais que eu costumo ver, uma médica a falar, eu já sabia. Aliás, eu tenho um documento muito mais completo do que aquilo que eu estou a dizer agora, que eu já vou falar depois no final também. E já agora também te posso dizer algumas comidas mais alcalinas. E a primeira, causa muita confusão na cabeça das pessoas, é os citrinos ou, em especial, o limão. O limão, toda a gente sabe que é ácido, não é? Pois é, fora do corpo humano. Mas quando entra no corpo humano e começa no processo de digestão, tem um efeito alcalinizante. E não é só o limão. O vinagre de cidra também. Todos os vinagres provocam acidez, à exceção do vinagre de cidra. Por isso é que é o único que os médicos das medicinas alternativas recomendam. Tem um efeito semelhante ao do limão, tá? Portanto, vinagre de cidra, obviamente, estas coisas têm que ser biológicas, senão se leva químicos, estás a provocar mais acidez, e o que tu precisas é de muitos nutrientes, vitaminas, minerais, isso é o que provoca a alcalinidade. Precisas de ingerir muitos alimentos verdes, muitos mesmo, porque são os que têm a maior quantidade de minerais e vitaminas que te vão ajudar, e clorofila, que te vão ajudar a desintoxicar o corpo. E se tu tens um problema desse género, é porque estás muito intoxicado. Tá? Couve, brócolos. Quanto mais escuro, mais clorofila tem, mais o corpo utiliza essa clorofila para expulsar as toxinas do corpo. Tá? E atenção, há aqui um pormenor. Se for cozido, se for cozinhado, a cozedura, o cozinhar, mata o oxigênio destes alimentos, não é? De todos, na realidade, não é? Tudo o que é cozinhado vai eliminar oxigênio. E como eu te disse agora no início, o problema das células cancerígenas é exatamente esse. Elas vivem sem oxigênio. Portanto, tu precisas de coisas que atraiam oxigênio, com mais oxigênio. Portanto, biológico, cru ou mal cozido será sempre o ideal. E depois tu precisas também de aumentar muito o nível de antioxidantes. Os antioxidantes vão combater os radicais livres de oxigênio, ou seja, que são aquelas moléculas que roubam oxigênio ao corpo, por exemplo, o stress oxidativo. Isto é tudo coisas que roubam oxigênio ao corpo e tu precisas de grandes quantidades de antioxidantes para que o teu corpo elimine essas moléculas e tu consigas ter mais oxigênio no teu corpo. Tá? Existem vários alimentos. Uma das frutas mais alcalinas que existem, ainda ontem falei dela, é a melancia. Melancia, que agora é do tempo dela. Mas tudo o que são frutas pequeninas, como bagas, mirtilhos, amoras, framboesas, morangos, tudo biológico, geralmente tem grandes quantidades de antioxidantes. Tá? Pronto, ficaram aqui alguns alimentos proibidos, como eu tinha prometido no título, e ainda te falei aqui de alguns que são alcalinos. Tá? Agora, isto é apenas um resumo muito curto de várias coisas que tu podes fazer em caso de teres ou de não quereres vir a ter uma doença deste género. E eu já há alguns anos atrás, e aqui há um ano e tal atrás, ainda acrescentei mais coisas, eu fiz um documento que até já fui elogiado várias vezes por várias pessoas, até desta área da médica alternativa, porque eu fiz uma compilação das coisas científicas, onde está explicado estes pormenores da acidez, onde está explicado os alimentos que provocam acidez, mais do que estes, onde está explicado quais são os melhores alimentos para alcalinos, onde está explicado formas alternativas a ponderar para quem tem uma doença deste género. Eu tenho esse documento dentro do meu grupo de nutrição, é um grupo privado, mas terei todo o gosto em te oferecer isso, se for o teu caso, se queres receber
essas informações. É um documento muito completo, com mais informações do que estas que eu te acabei de dar e também isto que eu acabei de explicar, mas com mais pormenores. Se tu és uma pessoa que estás a passar por uma situação destas ou não queres vir a passar, se tens interesse neste tipo de informação, manda-me uma mensagem privada que eu terei todo o gosto em partilhar contigo este documento de forma gratuita. É só mandares uma mensagem pelo Messenger e pedires-me e terei todo o gosto em te fornecer o acesso a esse documento para que tu possas aprender e dessa forma estás a ajudar o teu corpo a manter-se mais alcalino, que é uma coisa cada vez mais difícil no mundo tóxico que nós vivemos hoje. A melhor cura para qualquer doença é a prevenção. Melhor cura para qualquer doença é a prevenção e mais vale prevenir que remediar. Está bem? Foi o tema para hoje, espero que tenhas gostado. Eu volto amanhã. Amanhã, sexta-feira, é o dia das perguntas e respostas. Vai ser às 21h30, horário de Portugal Continental. É aquele dia, não trago tema nenhum específico. Tu apareces e trazes dúvidas, perguntas, alguma coisa que queiras perguntar, queiras a minha opinião. Terei todo o gosto em ajudar-te se souber. Se não souber, também vou estudar e mais tarde darei um treino sobre aquilo que aprendi, tá? Que é o que eu costumo fazer. Portanto, um bem-aja a todos e espero que tenhas gostado. E se quiseres as informações, manda-me uma mensagem privada. Beijinhos, abraços e um resto de uma boa noite. Tchau, tchau.